Olá, hoje é quinta-feira, 7 de agosto. O nosso texto está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizendo o povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O nosso texto hoje nos mostra a belíssima confissão de fé de Pedro e o cuidado pastoral de Jesus da sua igreja à pessoa de Pedro. Primeiro, Jesus transitando por uma região muito plural, envolvida ali provavelmente de santuários pagãos ou que existia uma certa influência do paganismo. Jesus sonda e pergunta aos discípulos o que a sua pessoa, a caminhada até o momento, o ensinamento, as experiências missionárias, o que isso significava na vida dos discípulos, né? Ou o que se falava dele. Então essas respostas aqui valorizam o ministério de Jesus como uma grande figura, mas ainda na sombra de figuras da antiga aliança. E a resposta de Pedro lembra a resposta da igreja, da comunidade. Lembra a resposta daqueles que reconheceram que em Jesus havia uma luz diferente, havia uma palavra poderosa, havia uma autoridade que vinha de dentro. Por isso a resposta de Pedro, né? Tu és ungido, Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus encarnado, Deus em pessoa. Então, a igreja ela só vai ter êxito, a vida pastoral de Pedro só vai ter êxito e sucesso se Pedro e a igreja forem capazes de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que Jesus confia a Pedro esse ministério, né? Por causa da sua fé. Sem fé, toda a missão, ela desmorona, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus confia a Pedro esse cuidado de proteger o rebanho, zelar da fé, confirmar os irmãos, levar adiante a missão que ele começou, ser um continuador da obra da redenção. E é interessante quando Jesus fala desse ligar e desligar, nos lembra aqui a interpretação da lei, nos lembra esse papel que a comunidade tem no ministério da reconciliação da humanidade com o Pai, nos lembra o papel da igreja como instrumento da misericórdia, da comunhão, do cuidado do povo de Deus e principalmente em levar adiante a palavra da vida, né? Promover vida às pessoas, vida plena, a vida eterna que Jesus nos veio trazer em seu ministério, né? Então, a igreja, ela precisa sempre dessa experiência de fé, desse testemunho de fé, assim como Pedro testemunhou numa região plural. Hoje o Senhor também nos pergunta, quem eu sou para vocês? O que a minha palavra, o ministério, minha vida, a minha entrega representa para você hoje? Então, nesse mundo também mais plural ainda, diverso, muito diverso, com muitas ofertas, com tantos cenários, hoje Jesus também pergunta aos cristãos, à igreja, o que eu represento na sua vida? Quem eu sou para você? E essa pergunta também é para que a gente possa fazer o nosso ato de fé, a nossa profissão de fé, com convicção, com força, com alegria, com esperança, porque o nosso mundo ele é marcado também por essa carência de referências, de um horizonte seguro, esperançoso. Então, hoje, mais do que nunca, o Senhor também nos pergunta. Essa resposta de fé de Pedro, ela deve inspirar a nossa resposta, porque no meio de um mundo marcado por mudança de época, de muitas transições, de avanço,
a dificuldade nossa até mesmo de precisar o tempo presente, de fazer uma leitura da realidade, nos pede também a gente testemunhar aquilo que a gente acredita, né? Então, mesmo diante de tantas transformações, tantas mudanças, hoje reconhecer Cristo como Filho de Deus é para nós um caminho seguro de alegria e esperança, porque nele nós temos vida eterna. Então, nele nós encontramos salvação, segurança e alegria, né? Então, que o Senhor confirme cada vez mais a fé da igreja, que Ele nos ajude a dar um testemunho desse mundo tão plural, tão diverso, e que o Senhor nos ajude também como igreja, povo de Deus, como crentes, comunidade de fé, a sermos também sinal do reino dos céus, fazendo uma ponte com o Pai, com Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e nos afastando de tudo aquilo que é anti-reino, tudo aquilo que nos automaticamente nos desliga do céu. A igreja tem esse poder de ligar e desligar, e nós também podemos nos aproximar ou nos distanciar. A nossa atitude de fé é decisiva também hoje. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta e tenha um dia cheio do amor de Deus.